Oferecimento NDC4 Publicidade e Quality Logística. Sejam bem-vindos a mais um programa Logística em Foco. Hoje nós estamos aqui com o professor Nelson Ludovico, que é professor da FGV e da FIA. Nós vamos falar um pouco sobre logística internacional e sobre educação na área de logística. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço a deferência ao convite, é sempre um grande prazer falar em logística, né? Que é um tema que eu não considero modismo, uma necessidade. E um tema muito novo no Brasil, né? Muito novo. A primeira pergunta que eu faço, professoras, principalmente para os docentes, né? Eu acho que tem muita gente que me pergunta e cada um tem uma maneira de explicar. Explica para a gente, no seu ponto de vista, o que é logística. Bom, existem várias formas de se entender a palavra logística isoladamente. Eu vou diretamente ao âmago da questão relacionada a negócios internacionais. Os estudos mostraram que hoje a logística, ela integra serviços. E na integração de serviços, o mundo ele é um mundo delivery, é um mundo da entrega. O exportador pode tanto levar o seu produto para a empresa importadora diretamente, como ele pode também, como importador, pedir que entregue. As condições das negociações estão contidas nos Incoterms. Então, na questão relacionada à logística, eu criei um sistema chamado Delta. Qual é o custo, quais os serviços que serão necessários e qual o tempo de entrega. Hoje o tempo de entrega forma o principal delta desse sistema. Por quê? As empresas pouco trabalham com estoque. O maior exemplo que nós temos é a indústria automobilística. Então o delta T, dentro da integração dos serviços, é que vai formar o grande composto da logística integrada. Você tinha comentado comigo, né? Eu sou novo ainda em logística, mas comecei nos anos 90. Eu também. Se não me engano, 94. Mas o senhor comentou comigo que é dos anos 70, né? Já começou a trabalhar aí com logística dos anos 70. Fala um pouquinho de como era naquela época a logística, né? A gente brinca muito, tem algumas pessoas que eu conheço um pouco mais antigas que ainda chamam pallet de mesa, né? Não existe armazenagem, é galpão e logística no final das contas era transportes, né? Fala um pouquinho do que era ali em 1970 e toda essa mudança que o senhor viu, como é que é agora a diferença entre os anos 70 e agora com a logística no Brasil. Eu costumo dizer em sala de aula que quem viveu muito tem história para contar. Sem dúvida. Então eu começo sempre contando a história do Telex. Quer dizer, então vocês podem perceber que o primeiro princípio da comunicação no transporte era o Telex. Sim. Então, consequentemente, o processo se dava apenas informar o que é chamado hoje de pallet, mas que na realidade ele já existia. Tem muita gente que não vai entender o que é Telex, né? Realmente é verdade. Mas aí o Google está lá para ensinar. Isso, é só colocar no Google e tem o eletrônico também, né? Sim, então sim. tem alguma. Mas no Brasil, nós temos muito ainda de Telex em função da falta da comunicação, né? A rede não chega no Brasil inteiro. Mas com o telefone, com a linha telefônica, o Telex ele serve, e serve muito. Então, naquela altura, em 1970, nós pensávamos em quê? Um despachante aduaneiro, que era o papa de todo o processo. Então, uma empresa exportadora, principalmente, que era a ideia do Brasil da exportação, eu era gerente da Porcelana Schmidt, do grupo Schmidt, e nós chamávamos o despachante por Telex, e ele mandava uma carreta buscar os pallets, não era nem container, e mandava para Santos, ele fazia o embarque e nós fazíamos o documento. Então, esse processo ele se iniciou bem sopa de letrinha, mas a evolução veio acontecendo de tal sorte que, lá pelos anos de 90 a 91, eu criei um curso em São Paulo, que foi o primeiro curso sobre logística internacional, que deu fruto, inclusive, a um livro, que é o livro que eu tenho com a editora Saraiva. E essa palavra logística, ela nos traz, né, ao mundo moderno, vamos chamar assim, mundo contemporâneo, o conceito de integrar o serviço. Hoje as empresas exportadoras e importadoras, elas não têm mais aqueles grandes grupos de funcionários, né, que faziam todo o processo e entregavam na mão de um despachante. Houve uma grande mudança. E a palavra logística, para nós, muito recente, realmente você tem razão, isso tem o quê? Mais de 20 anos, pouco mais do que 20 anos. Em termos de economia não é nada, 20, né? 25 anos, nada mais que isso. Não mais do que isso. E eu me recordo que quando eu falava em logística, o pessoal falava, mas qual é a lógica disso, né? E eu sempre respondia, logística não tem lógica.
Cada embarque é uma nova emoção. Então nós temos uma outra formatação hoje e outros estilos de sistemas de serviços naturalmente. Uma coisa interessante, quando eu comecei a trabalhar com logística foi a mesma coisa, né? A pessoa que me promoveu, trabalhava na área administrativa, a pessoa que me promoveu falou, olha, você já era uma empresa multinacional, uma empresa americana, você vai para a área de logística, né? E minha primeira pergunta foi, mas faz o que na área de logística, né? E aí ele me explicou, transportes e armazenagem, e já caiu a ficha rapidamente. Professor, uma coisa acho que muito importante, né? Como a gente fala que no Brasil a logística é muito nova, né? E está em constante desenvolvimento e precisa de muito mais, né? A gente tem sérios problemas aí no Brasil, como infraestrutura e até acho que a capacidade técnica mesmo dos profissionais, né? Mas hoje tem muita empresa multinacional que está trazendo muita informação para cá. Sem dúvida. Com relação aos cursos de logística no Brasil, a gente viu que teve uma onda aí dos cursos tecnólogos, né, que eu falo muito para as pessoas, acho que você tem curso tecnólogo é simplesmente para você, é muito importante, você acaba aprendendo sim, mas ele é muito básico, né? E aí sim vem os cursos um pouco mais desenvolvidos, que são os cursos de pós-graduação, de MBAs. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, como é que está a área de educação em logística no Brasil? Eu sou favorável àquilo que o MEC criou no passado, o que nós chamamos de curso tecnólogos. É interessante pelo fato de que nem sempre as pessoas, os jovens principalmente, têm condições de cursar 4 anos e seguir uma carreira acadêmica. Então o curso de tecnólogo, ele dá embasamento, mas não diríamos que seria algo para já tornar um profissional de logística. É um princípio que, claro, as empresas contratam, óbvio, porque precisam de pessoas para dar o início de um entendimento logístico na sua própria empresa. O que acontece é que nós tivemos uma evolução muito grande, muito rapidamente. O comércio exterior do Brasil mostra pelos resultados. Não este ano aqui, mas pelo menos nos últimos, eu diria, 3 anos, onde ficamos aí numa média de 450 bilhões de dólares entre importação e exportação. Claro, quanto representa desses 450 bilhões de média a logística? Os números estão mostrando claramente 15% desses valores são custos logísticos. Eu tenho uma analogia que eu sempre mostro em sala de aula, quando se pensa, mas o que é necessário na relação da infraestrutura? A minha analogia é o seguinte, qual é o prato, a refeição básica do brasileiro? É arroz, feijão, batata frita, um bife e uma salada. E às vezes um ovo. Isso é o princípio básico daquilo que nós chamamos da infraestrutura para um brasileiro se manter. E na logística? Infraestrutura. E como é que ela se divide? Rodovias, ferrovias, cabotagem, mesmo na área internacional. E portos que possam servir de hub no sistema feeder, que nós chamamos de cabotagem. Então, a extensão do Brasil como um país dimensionado, territorial, continental, não pode viver sem a infraestrutura básica, ou seja, o arroz, feijão, para que o transporte possa acontecer. Por uma coincidência, ontem eu estava lendo um artigo no jornal Estado de São Paulo, nós temos apenas 3% da malha ferroviária, quando os Estados Unidos têm 32%. E outros países que mostram os BRICS, inclusive. Essa malha ferroviária é menor do que a da malha da Argentina, inclusive. Exatamente. Agora, com alguns quilômetros a mais construídos, provavelmente a gente fica um pouco à frente. Mas e, consequentemente, os custos dessa área logística para uma empresa exportadora brasileira, na média é 15%. Mas se nós pensarmos qual é o valor por tonelada do soja que sai lá do Mato Grosso e vem a Paranaguá, ele é 2 vezes o valor do frete até Rotterdam. Sim. Agora, ainda eles compram. Até quando não sabemos. Nós vamos para o nosso intervalo e voltando nós vamos falar um pouquinho sobre os seus livros, sobre as suas publicações. Ok, muito obrigado. Voltamos já. Não perca esta grande oportunidade de gerar negócios. Confira os maiores eventos que serão realizados em 2016 pela Adelson Eventos.
De 21 a 24 de julho, 13ª FEICAD, Feira do Imóvel, Construção, Condomínios, Arquitetura e Decoração. De 18 a 21 de agosto, Feira de Noivas e Festas de Jundiaí e Região, Beleza, Estética, Show Hair. De 16 a 18 de setembro, Feira Educando, escolas, faculdades, universidades, serviços e produtos para a educação. De 26 a 28 de outubro, 6ª edição Brasil Log, Feira Internacional de Logística. Reserve já o seu estande, diretoria@delsoneventos.com.br 7750-2060. Realização e organização, Adelson Eventos. Estamos de volta. Professor, vou falar um pouquinho sobre suas publicações. São poucas, né? Quantas publicações o senhor tem? Eu diria que são poucas pelo tempo que eu trabalho na área. Eu deveria ter sido mais incisivo, né? Mas eu tenho 14 livros editados na área de comércio exterior, marketing, produção e logística, né? Então, eles estão com a Saraiva, são praticamente 8 livros com a Saraiva, mas eu editei anteriormente pela Thomson, né? Pela Aduaneiras, foi o primeiro, mas é uma contribuição. Eu acho que todo professor tem, eu tenho essa opinião, tem obrigação de passar para frente o seu conhecimento. E aprender junto, porque na hora que você está escrevendo o livro, você tem que estudar para aprender, né? Sem dúvida. Queria que você falasse um pouquinho das duas publicações que nós vamos mostrar para o nosso telespectador, até como sugestão, né, de estudo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas publicações que a gente está mostrando aí para o telespectador. O primeiro, que é justamente Logística Internacional, ele é um livro que contempla as áreas de importação, exportação, direito marítimo, direito aéreo, negócios, os agentes de carga, serviços e um capítulo especial que a minha esposa produziu, que é sobre a inteligência na área de logística, a inteligência emocional para os profissionais na área de logística. Quer dizer, como é que nós deveremos saber enfrentar as pressões. Então esse livro já está na 3ª edição, a primeira foi em 2005, e ele envolve toda a área do comércio internacional. O outro seria mais ou menos como sobreviver ao ou pelo menos ali uma receita básica, né? Como sobreviver. É um livro best-seller, realmente, já está na 3ª edição, felizmente. Tem, inclusive, uma aceitação, dada a sua facilidade de leitura, né? É o que me preocupei sempre muito em escrever, não muito tecnicamente, né? A gente vê muitos livros de fora, né? Muitos livros traduzidos, né? Então, exato. Infelizmente, existem sim vários conteúdos, mas a grande maioria são conteúdos que vêm de fora já traduzidos. E com uma outra visão, por vezes, né? Sem dúvida nenhuma. E esse outro livro, que é justamente o de Gestão de Transportes Internacionais, ou Logística de Transportes Internacionais, é específico para a área de transportes. Eu pego lá desde o início, né, da era do cavalo, né? Tá certo? Como o animal como primeiro transportador, e venho até a multimodalidade, justamente com indicações de decretos, leis, aí um pouco técnico, justamente para as pessoas que quiserem, as empresas que quiserem trabalhar com a multimodalidade, poderem ter um embasamento. Mas é um livro que fala individualmente, fala entre aspas, né, individualmente sobre cada meio de transporte, as suas particularidades. Eu vejo muitos amigos falam em escrever livros, né? Então, até na área, acha que já conhece demais, né? Qual é a sugestão que o senhor dá para quem quer ou quem está querendo, né, escrever um livro? Olha, eu confesso que eu demorei para escrever. O meu primeiro livro saiu em 1994. Então, se nós pegarmos aí na média, cada ano e meio eu soltei um livro. Eu tinha muito medo de escrever, porque eu sempre imaginei que uma palavra mal colocada pode distorcer o caminho de uma empresa. Então eu tinha receio. Até que um amigo de uma editora muito pequena falou assim: a sua apostila está muito grande, me dá aqui que eu vou transformar isso num livro. Eu falei: pelo amor de Deus, não faça isso. E ele me apresentou o esboço do livro. E eu achei interessante, falei: pô, mas isso aqui está ótimo. Ele disse assim: não pense que o seu livro vai ser o melhor do mundo, nunca será. Mas ele vai servir de orientação. E aí o que eu sugiro às pessoas? Tem ideia de fazer um manual, quer editar? Faça, entregue para uma editora que ela vai procurar um parecerista. Por exemplo, eu sou parecerista da Saraiva. Então, quando algum livro vai ser lançado,
eu não sei de quem é, eles mandam, eu faço uma análise por capítulo, como os pareceristas fazem. E aí a pessoa pode ter mais segurança e deve fazer isso. A grande dificuldade é essa mesmo, né? Às vezes é de não saber como e o que escrever. Exatamente. O parecerista, os pareceristas vão exatamente. ajudar com isso. E são sempre pareceristas voltados para aquele tema do escopo do livro. É muito importante isso porque a editora, é claro, editoras de grande porte, vamos chamar assim, as de menor porte precisam de investimentos, nós sabemos disso. Eles têm equipes próprias para todo o sistema e não mandam para um parecerista só. Então, várias opiniões vão dar uma ideia que se o livro deve ou não ter mudanças, continuidades. Mas eu sou muito entusiasta. Eu vejo que as pessoas, os professores principalmente, eles têm que botar para fora os seus conhecimentos. Ao tempo que, inclusive, vai lhes dar uma oportunidade de deixar um legado. Eu acho que é importante isso aí, principalmente nós num país em desenvolvimento. Sem dúvida. Você dá aulas também fora do Brasil. Sim. Né? Além de dar aula na FGV, na FIA, explica um pouquinho como é que qual a diferença entre dar aula aqui no Brasil, dar aula fora do Brasil, dar aula também para estrangeiros ou dar aula só para brasileiros fora do Brasil? Não. Nós temos um trabalho já desde 2009 em Angola, né? Inclusive em Angola, Luanda, especificamente, para professores, formação de professores. E também eu vou a Cabinda, que é norte de Angola, praticamente divisa com o Congo. E lá eu dou aula de marketing portuário para o porto de Cabinda. Já são três anos que eu vou para lá, são 40 horas de aula, né? É uma experiência muito interessante, primeiro a questão do idioma. Mas eles não falam português? Sim, eles falam português de Portugal. E algumas palavras nós temos que treinar antes. Hoje eu já estou um pouquinho mais acostumado, mas eles sempre trazem uma novidade. Em Luanda, para professores, formação de mestres e doutores. São cursos, nós ficamos 10 dias dando aula nas universidades, há um convênio com a Universidade Americana. E para a Universidade Americana eu trabalho com a logística, eu dou aula de logística no curso de mestrado e de doutorado da Universidade da Flórida, né? E, consequentemente, esse processo da Florida Christian University é um processo de formação não só para brasileiros, mas também para outros países, para professores de outros países, e é uma experiência muito interessante, porque eu levo no programa, para o aculturamento desses profissionais ou professores que participam, como é a logística no Brasil, quais as perspectivas, de que forma nós atuamos, até para eles entenderem um pouco o Brasil do ponto de vista de negócios internacionais. Então eu não levo outra notícia a não ser como é que nós atuamos. Aí eu costumo dizer que as empresas brasileiras fazem milagre. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que tem uma similaridade muito grande, até em termos de desenvolvimento, né? Porque são locais que você falou que estão em pleno desenvolvimento hoje. Exato. Você vê hoje o Porto de Cabinda, o último curso que eu ministrei, em 2 anos os chineses fizeram um avanço, um pier avançado por causa do calado. Então um calado de 6 metros não tinha como nenhum navio atracar. Eles trabalhavam a descarga dos containers através do sistema leste. Os próprios navios descarregando a barcaça e levando, né? Hoje eles já estão praticamente com o porto pronto, pier avançado, com calado de 14 metros. Quer dizer, então são investimentos. E isso mostra, inclusive, viabilidade operacional dentro da logística por outros países que não fazem a logística, mas investem nela, que é o caso da China, especificamente. China, a gente vê alguns países, falando principalmente de trens, né? A gente vê a Coreia do Sul, né? Eles não têm mais o que fazer, né? Eles não têm mais área, não tem mais área. E agora eles estão levando toda a tecnologia e todo o conhecimento para fora. Em junho do ano passado, exatamente em junho do ano passado, um freight forwarder fez um projeto novo para uma empresa brasileira. Ao invés de trazer os containers por algum porto chinês, colocou na Transiberiana, ferrovia, levou até Düsseldorf, devido à interligação da malha da Transiberiana, levou a carga de Düsseldorf até Frankfurt, colocou no avião e veio. O custo foi menor. Por quê? Porque a ferrovia tem o custo menor do mundo.
Então, consequentemente, pela capacidade e a viabilidade, né? E a Transiberiana já com sua tradição, né? E essa matéria, esse estudo que eu fiz, mercadorias, produtos da China, da Coreia, do Japão, para a América do Sul, via sistema Transiberiana e o aéreo depois de Frankfurt para o Brasil, Argentina, com consolidação de cargas. E um sistema multimodal mesmo. Multimodal mesmo. Eu queria que o senhor falasse, você tem alguns trabalhos, comentou que tem alguns trabalhos, principalmente lá com o LAC, né, que é Latin American Quality Institute, e fala um pouquinho para a gente aí dos trabalhos que é no Panamá, né, mas qual a influência do Canal do Panamá, até com todas essas obras, essas mudanças, influência que vai ter para o Brasil? Eu começo informando que em 2008 eu participei de um projeto de uma associação de empresários que iriam participar pela primeira vez na Feira do Panamá, através dos programas da Apex. E eu dei todo o treinamento para 15 empresas, preparando eles para exportação. Aí no fim me convidaram e eu fui para o Panamá e lá corremos dentro da feira, né, da Expocomer, que ocorre todo ano em março, no Panamá, na cidade do Panamá. E consequentemente eu acabei conhecendo grupos de pessoas e pelas negociações que foram realizadas, eu acabei sendo convidado para fazer parte do Latin American Quality Institute lá do Panamá. E sou membro hoje, membro permanente desse instituto. E nós temos regularmente reuniões. E com isso eu tenho acompanhado desde o início, desde o primeiro plebiscito, né, que o povo panamenho concordou que houvesse um plebiscito de se montar duas novas reclusas. E essas reclusas deverão ser inauguradas dentro de 2 meses aproximadamente, a julho ou agosto, e não foi antes devido à fissura que aconteceu. Sim. Então, praticamente já estão prontas e devem inaugurar. Qual a representatividade disso? Se nós pegarmos a maior companhia do mundo, que é a Maersk, né? Mega navios com 17, 18, 19 mil containers que saem de Singapura e vêm aos Estados Unidos, consequentemente irão cruzar devido os 50 metros de boca que vão ter as reclusas contra 32, 33 das antigas, que continuam funcionando para navios menores. Vai significar que dentro de muito pouco tempo, ainda este ano, esses navios vão cruzar o canal. Agora, qual a questão principal? Primeiramente, a nossa plataforma marítima, você pega Santos, 12, 13, 14 metros de profundidade, esses navios não vão conseguir chegar para cá. Primeiro, pela questão infraestrutura. Teria que se fazer o quê? 2 hubs, possivelmente Suape, quem sabe, ou aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro, Porto Itaguaí, Sepetiba, que pudesse atender esses navios. Mas teria que se montar um sistema de cabotagem para distribuição. Então a influência, ela vai ser grande. O Brasil está numa posição até menor este ano de comércio exterior em relação ao ano passado, considerando os 3 ou 4 primeiros meses do ano. Há um tempo para a preparação disso. Porque se nós estivéssemos no pico maior, nós iríamos perder muitos negócios. Devido ao quê? O custo dessas operações. Você pega um navio que sai de Singapura e vem a Los Angeles por $350. Eu tenho ouvido falar numa série de contêineres que custam $100 de frete da Ásia e tal, mas eu sou reticente nesse sentido em função daquilo que é a realidade. Se o Brasil não se preparar nos seus portos, não na relação direta com equipamentos, mas principalmente calado de porto, acesso ao porto, custo de dragagem, Santos está parado, já era para ter começado o mês passado, a TCU encontrou alguma irregularidade, as dragas estão em Santos, mas não estão podendo trabalhar porque o processo está parado. O Brasil tem que correr, porque o Canal do Panamá, com essas 2 novas reclusas, partindo já para uma perspectiva maior, até há questões que se discutem. Os navios vão passar direto e vão para a Europa, ou vão parar em algum ponto do Caribe, e aí tem um ponto de interrogação, que poderá ser um hub para essas companhias, principalmente a Maersk. É uma pergunta que se faz. Mais uma vez nós vamos perder a oportunidade. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, professor, obrigado. Nosso tempo é curto, infelizmente.
E acho que foi muito elucidante, né? Nós tivemos, são informações muito importantes, principalmente com relação a assuntos bem técnicos, e esse é o objetivo do programa, né? De levar o máximo possível de informação e informação de qualidade para o nosso telespectador. Muito obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite e já está convidado para uma próxima. Muito obrigado. Olha, eu parabenizo pelo trabalho que vocês estão realizando, eu tenho acompanhado, até colegas da GV que já estiveram aqui também, e eu parabenizo vocês e, olha, eu espero que quanto mais nós pudermos contribuir, melhor. Né? E sem dúvida. Até uma próxima, se Deus quiser. Estamos finalizando mais um programa Logística em Foco. Lembramos a todos vocês que o programa inédito vai ao ar todas as quartas-feiras às 22 horas. E se você perdeu alguns dos nossos programas, pode entrar no nosso canal do YouTube, que é Programa Logística em Foco. Até a próxima.